Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou começar falando um pouquinho da proposta desse canal, a proposta pela qual eu faço as lives. Tem muito tempo que eu não falo sobre isso. Então, qual é o meu objetivo com essas lives? Qual é o meu objetivo de estar aqui, de trazer mensagem dos anjos? Meu objetivo desse canal é trazer um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo, os processos que eu faço comigo mesmo, os trabalhos que eu faço comigo mesmo a nível de terapias e trazer um momento até de terapia, trazer ideias para vocês, trazerem ferramentas que sejam importantes, principalmente para o autoconhecimento, para o conhecimento e para a prática do bem. Então, esse é meu objetivo com o canal. O Caminhando com Jesus, por que com Jesus? Porque eu tenho Jesus Cristo como meu mestre maior é Jesus Cristo. Então, se eu quero seguir por um caminho, eu vejo como Jesus agiria nesse ponto, como Jesus serviu, como Jesus fez isso. E é esse o caminho que eu quero seguir. Claro, vivendo no mundo material, porque a gente não tem como fugir do mundo material. Mas o meu espiritual, ele tem uma base que é de Jesus Cristo. Sou perfeita? Não! Sou chata pra caramba. Porém, é o que eu busco, é o que eu quero, é prática diária que eu busco. Entende? Então, para as pessoas que falam assim, eu não entendo, Lucília, que bom que você não me entende, porque o meu objetivo realmente é mudar, é crescer. E aí eu quero que todo mundo venha junto. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado, já diz a Bíblia, né? Então, se eu tô recebendo, eu quero compartilhar. Então, eu utilizo as sextas-feiras, essas lives, para poder compartilhar dos meus aprendizados, compartilhar das minhas práticas, compartilhar as minhas técnicas, as experiências de pacientes. Volta e meia eu trago alguma coisa ou outra, claro, sem nome, mas trazer um pouco que dá sim para a gente viver nesse mundo e buscar a prática do bem. Buscar caminhar, trilhar o caminho que Jesus Cristo deixou para a gente há 2000 anos. Jesus Cristo deixou exemplos fantásticos de como a gente encontrar um caminho de paz, de como a gente viver em paz, de como a gente sintonizar cada vez mais com Deus. Jesus veio nos mostrar que Deus está muito perto da gente, que Deus não está longe. Só que a gente foi distanciando. Então, o que eu venho trazer toda sexta-feira, o projeto Caminhando com Jesus, eu repito, não tem vínculo religioso, mas tem vínculo de fortalecimento, de espiritualidade, vínculo de fortalecimento, de conhecimento, de autoconhecimento, tá? Então, nunca mais eu tinha falo sobre esse espaço que eu faço aqui todas as sextas-feiras e hoje eu senti necessidade de falar, tá bom? Então, é um momento que eu uso para compartilhar todo o aprendizado, conhecimento que eu faço, até o meu desenvolvimento pessoal, tá aqui nessas lives também de sextas-feiras, porque eu não falo, acredita, eu não falo da boca para fora, tudo que eu coloco aqui é prática que eu uso na minha vida, no dia a dia, né? Entre acertos e erros, né? Nos dias que a gente tá lá, que eu tô lá para baixo, nos dias que eu estou feliz. Oi, Catita. Ô, amiga. Eu tô sentindo necessidade, né? Porque eu emendo, eu começo a falar. Então, assim, mesmo nos dias que eu tô triste, no dia que eu tô feliz, porque infelizmente a vida é uma montanha russa, né? Tem dia que você tá lá em cima, tem dia que você tá lá embaixo, outro dia você tá lá em cima. Mas à medida que a gente vai buscando o autoconhecimento, à medida que a gente vai se conhecendo principalmente, a gente consegue manter uma certa linearidade dos sentimentos, dos pensamentos. Aí um dia você cai, mas você passa mais dias bem, à medida que você vai se trabalhando. Então esse é o meu objetivo, é eu me trabalhando cada vez mais. E é essa experiência que eu trago nas sextas-feiras, como também é o aprimoramento das técnicas que eu faço, dos trabalhos que eu faço de terapeuta. Entende? Então, é essa junção, tá? Então, basicamente é isso. E repito, por que Jesus Cristo? Porque, para mim, ele é o mestre de todos os mestres.
é o mestre de todos os tempos. Por mais que eu siga uma linha de filosofia, por mais que eu siga uma religião, determinada religião, por mais que eu siga a vida no material, né, aqui que a gente vive, mas eu preciso de uma base espiritual. E a minha base espiritual são os ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Então, por isso eu caminhando com Jesus, por isso essa imagem aqui em cima, porque ela é um símbolo para mim. Ela é como se fosse uma... Quando eu olho para ela, eu sinto luz, eu sinto amor, entende? Então, por isso essa conexão. Eu trabalho todos os dias minha conexão com Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo, por isso a ideia do caminhando com Jesus. Porque eu acho que a gente só consegue uma vida melhor, plena, a gente só conquista as coisas mesmo se a gente tiver uma caminhada, uma jornada pautadas nos ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Por isso que eu trago sempre um trecho da Bíblia, sempre uma passagem que aproxima de Jesus Cristo, ou seja, os apóstolos, né, que vieram depois de Jesus Cristo. Raramente eu trago alguma coisa do Velho Testamento, mas as passagens que eu acho fundamentais de lições, de aprendizado para a gente trazer para a vida da gente, tá? Eu senti necessidade de explicar, gratidão. E hoje eu quero falar sobre 3 ferramentas que saiu na tiragem de carta de quinta-feira, que o Arcanjo Uriel trouxe pra gente para estudo. E ele trouxe 3 ferramentas importantes sobre o autoconhecimento, mas que nos ajuda a ter um dia mais feliz, um dia mais aproveitável, de como você ter um dia mais, eu diria até saudável até, tá? E ele começa a falar, por exemplo, que quando a gente acordar, qual a primeira coisa que a gente tem que vir na mente, tá? A gente precisa pensar no que me motiva. Todas as vezes quando eu acordar, se eu tiver preguiça de levantar, se eu tiver naquele não sei o que, pensa o que te motiva a levantar. O que é que motiva eu a viver hoje, por exemplo? Então você precisa trazer essa motivação quando você acorda. E aí você levanta da cama, sabe? Aquele sonho, aquele desejo que você quer alcançar. Nossa, mas hoje eu preciso trabalhar porque eu preciso ter meu dinheiro, eu preciso juntar o dinheiro que eu preciso comprar aquela coisa, eu preciso fazer aquela coisa. Então, eu preciso partir para a luta, sabe? Então, você buscar uma coisa que te motive a levantar todos os dias e todo dia de manhã você pensar nela e levantar da cama, tá? Ao invés de você ficar na cama, mais um dia, que saco, bem que eu poderia dormir. Não dá espaço para preguiça, entende? Pensa o que te motiva e movimenta, e levanta da cama. A segunda coisa que o Arcanjo Uriel trouxe, que eu achei muito interessante, ele fala se você tiver um dia, por exemplo, que você está muito confuso, que você se sente confuso, mente acelerada, que a mente parece que nada funciona, que você está cansado dos problemas, cansado da vida, da mesmice da vida, que você está percebendo que anda em círculo e aquilo tá um saco, e aí a cabeça, você começa a pensar nisso tudo e você começa até a ter dor de cabeça, começa até a aparecer dor. O que é que ele pede que a gente faça, Ariel? Ele dá a ideia, na verdade, que a gente faça. Que a gente mude o pensamento. De qual forma? Para aí, pensamento. Eu não quero pensar em você agora, né? Deixa eu ver o que eu tô fazendo. E focar no que tá fazendo. E fazer o que tá fazendo. Ou, o que é que eu tenho que fazer agora? E focar no que tá fazendo. Mudar o pensamento. Por quê? Se eu deixo a mente vagar em problema, se eu deixo a mente vagar em coisa ruim, em sonhos bestas, assim, às vezes a gente cria, eu falo por mim mesma, porque às vezes a gente começa a pensar uma coisa, e se a gente deixa a mente solta, ela começa a criar uma história como um cinema, como uma novela, né? Aquela história, aquele negócio começa a ficar longo. Daqui a pouco você começa a ter umas palpitações de ansiedade ou começa a ficar angústia por causa dessa história que a mente tá vagando. Outro dia eu fiz uma live que o nome disso se chama entropia. Entropia na física é a desordem das coisas, ou seja, e isso é natural da nossa mente. Se a gente não põe ordem, não põe controle na mente, a nossa mente entra em entropia psíquica, tá? Isso é comprovado cientificamente, ou seja, eu preciso de uma força que haja em determinado local, no caso da nossa mente, para que haja a organização. Então, como é que eu vou agir sobre essa força? Se minha mente começa a pensar besteira ou
pensando, agravando determinada situação, determinado problema, eu vou focar no que eu tô fazendo. E fazer, é nenhuma ação, tá? Eu tenho que agir. Não é eu estar sentado e começar a pensar nas besteiras e deixa eu mudar aqui. Se você tiver a força de entrar em meditação e mudar o pensamento, fantástico, sabe? E dizer, não, deixa eu controlar aqui minha mente por si só, perfeito. Mas, se você não tem essa capacidade, não desenvolveu ainda, parte para uma ação. Sei lá, um exemplo bobo, vamos supor assim, eu tô lavando roupa, por exemplo, né? Lavando roupa, e aí a cabeça começa. Começa. Peraí, o que é que eu tô fazendo mesmo? Deixa eu focar aqui o que eu tô fazendo. E foca. Foca naquela sujeira que tá tirando, foca na separação da roupa, foca ali na secagem, foca no seu que for. Para que a mente entre em ordem, para que você mande na mente. E eu vou te explicar já por que fazer isso, tá? Eu só vou dizer a terceira coisa que ele fala, que também é muito importante. Se mesmo nesses processos, né, que você tá fazendo, mesmo assim, aquele sentimento continua, permanece, e você mesmo assim se vê desfocado, achando tudo muito distante, sabe? Assim, por exemplo, você tem um projeto, tem um plano, mas aquilo, um objetivo, e aquilo tá muito distante de você. E você não consegue ter foco para as coisas estão muito chatas, assim, né? A vida tá pesada. Se você continua sentindo a vida pesada e aquela dor, né? Aquele mal-estar, ele traz de ideia para que a gente pense no objetivo que a gente quer alcançar e que a gente faça uma coisa todos os dias em prol daquele objetivo. Sabe? Toda vez que eu me sentir mal, eu pensar, não, mas espera aí, o que é que eu quero? Tá, meu futuro eu quero aquilo. Então, o que é que eu posso construir, fazer hoje para que eu chegue no futuro? Por exemplo, eu quero mudar de trabalho, meu trabalho tá um saco, não tá mais, eu não aguento mais. Tá, mas eu não posso sair, né? Eu preciso encontrar uma coisa que me renda mais. Então, o que é que eu posso fazer? Vai pesquisar. Entra na internet, começa a estudar. Busca conhecimento sobre o que você quer, né? Qual é o meu dom? Será que eu consigo realmente trabalhar, buscar uma coisa para fazer o que eu gosto? O que eu gosto? Começa a pesquisar, começa a ver oportunidades daquilo, entende? Às vezes é um telefonema, alguém, nossa, eu tô precisando ligar para alguém me orientar. Às vezes é buscar mais informação, sabe? Às vezes é sentar e colocar no papel. Senta, coloca no papel, faz metas. Então, o que eu preciso fazer para poder eu chegar mais perto daquilo, tá? O que não dá é a gente ficar sonhando com uma coisa e ficar ali na mesmice, paralisado em algo que você vê que não vai mudar, que não vai chegar naquilo. Ou seja, só vai ver o sonho cada vez mais longe, entende? Então, Ariel, ele traz 3 ferramentas bem similares para que a gente saia do espaço de procrastinação, espaço de preguiça, espaço de mesmice, de vitimismo, espaço de a vida é assim, vai ser assim, não sei o que, de ficar esperando que Deus faça a mágica na sua vida e os seus objetivos venham até você. Entende? Que isso não acontece. Eu que preciso me mover até os meus objetivos. Eu que preciso me movimentar. O movimento tem que ser meu. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não é assim? Então, só que não, a gente entra no espaço de sentar e esperar. Ah, não, eu sou boa, Deus vai me dar. Tá, ele te dá, mas o que é que você tá fazendo para receber? O que é que você tá fazendo para merecer? Então, essas 3 ferramentas que o Uriel traz é muito importante. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. É muito, mas extremamente importante a gente aprender a mudar o pensamento. O que é mudar o pensamento? Se eu entro no espaço de que eu não consigo, é demais pra mim, eu sofro, quanto sofrimento, quanto mais eu penso nisso, por exemplo, carência. Quanto mais eu tenho carência que as pessoas me notem, carência de namorado, carência do marido, né? A falta, quanto mais eu tenho falta, né? Me falta dinheiro, me falta namorado, me falta o que for, mais eu tenho daquilo. E é o meu pensamento que faz isso. Quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho disso.
Se eu mudo o meu pensamento, não, eu sou uma pessoa abundante, eu sou uma pessoa próspera, sabe a ideia do pensamento positivo? Se eu faço essa energia, se eu mudo o meu pensamento, eu tenho mais daquilo, ou seja, eu consigo alcançar mais o que é positivo. O pensamento da gente funciona como uma estação de rádio. Deixa eu dar ideia a vocês. Por exemplo, um rádio para funcionar, ele precisa de ondas, ele está o tempo todo sintonizado em ondas, tá? Ondas de rádio, ondas de micro-ondas e etc e tal. Se eu passo a vida escutando, por exemplo, se eu coloco lá o rádio FM 95, a resposta que eu vou ter dessas ondas do rádio vai ser o que está passando na programação da FM 95. Se eu quero mudar para outra rádio, eu preciso ir lá com a minha mão, fazer uma ação, movo, vamos lá, Jovem Pan, puf, mudei para Jovem Pan. A Jovem Pan vai me dar a programação da Jovem Pan, né? Eu não consigo acessar as duas ao mesmo tempo, ou é uma ou é outra. E ela vai me dar o que ela tem. A mesma coisa é o pensamento. Se eu penso negativo sobre determinada situação, eu vou receber o negativo, porque o que eu emito, a ação que eu faço, é o que eu recebo do universo. Lei da atração, se alguém quiser nome. Mas isso tudo é vibração. Então, se eu vibro na frequência, na onda da carência, na onda da falta, né? Me falta, me falta dinheiro, me falta isso. É isso que eu recebo do universo. Entende? Se eu sintonizo o FM 95, eu vou receber a programação da 95. Entende? Se eu mudo o meu pensamento para o positivo, ou seja, eu sou abundante, eu sou próspera, né? Eu sou tudo que for bom, eu coloco ali naquele pensamento, eu automaticamente, eu mudei a sintonia, então eu vou receber tudo o que aquela sintonia tem para me oferecer. Eu vou trazer para mim tudo o que eu tenho para oferecer, o que o universo tem para oferecer. Tá entendendo como a mente da gente, o como é importante a gente mudar o pensamento? Quanto mais eu penso, ai, como eu sofro, mais sofrimento eu atraio. Quanto mais eu digo, não, quanto mais eu afirmo, eu tenho câncer, eu sou doente, mais eu alimento aquela doença, mais eu sofro com aquela doença, tá? Quanto mais eu penso o contrário, eu emano vibrações boas, mais eu recebo vibração boa. É como uma onda de rádio. O universo dá o que eu dou. Me devolve o que eu emano. Tudo o que eu emano volta para mim. Tá entendendo a importância? Lei da atração, quem quiser o nome da lei da atração, pode ser lei da atração. Só que tem um ponto muito importante nisso, tá? Não adianta eu ficar com pensamento positivo se o meu coração tá dizendo ao contrário. Então tem que ser mente e coração, sentimento e pensamento na mesma linha, tá? Não adianta eu falar, eu sou merecedora, mas lá no fundo o meu coração tá apertado dizendo assim, eu não mereço. Não funciona, porque quem comanda é o coração. Porém, eu preciso primeiro que o meu pensamento mude para que eu consiga comandar os sentimentos. E, gente, é sério, parece mágica. É fantástico isso, sabe? Às vezes você tá assim, você tá mal. Vou dar um exemplo meu. Às vezes de tarde eu acordo muito cedo, né? Então, às vezes, quando dá 4 horas, 5 horas, nossa, eu começo a me dar sono. E aí começa a dar fome esse horário. É o horário que eu janto, é 5 horas para 6. E aí mistura fome com sono. Aí eu começo a ficar irritada. Aí eu vou procurar uma coisa para comer. E aí o sono não quer passar. Aí eu quero comer mais. Não posso comer mais. Espera aí, eu já me alimentei. Quando eu percebo que eu tô assim, nessa briga do sono com fome, peraí. Eu paro, eu respiro, tá tudo bem. São 6 horas, faltam 2 horas para ir para a cama. Eu consigo organizar a minha mente. É impressionante como o sono vai embora. Gente, é impressionante. O sono vai embora. Volta uma serenidade na mente, uma tranquilidade. Pronto, acabou essa briga. Aí eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Pronto, aí quando é 8 horas, olha o sono voltando, porque é meu horário de ir para a cama. 8h30 é horário de ir para a cama. Então, parece mágica. Quando você tá lá embaixo, que você tá down, que você percebe que você não tá bem, peraí, o que é que eu preciso fazer para eu melhorar?
Respiro fundo, paro um pouquinho, penso, tá, deixa eu fazer isso aqui. Muda o foco, muda o sentimento, muda a sensação. É impressionante o quanto o pensamento da gente é importante. E aí eu queria trazer um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que é a carta de Paulo a Filipenses, para vocês verem como até na Bíblia fala sobre a importância da gente mudar os nossos pensamentos. Ele fala o seguinte: em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, tudo que é de boa fama, virtuoso, louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendeste, recebeste, ouviste e observastes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. O que ele fala aqui? Coloquemos as nossas súplicas, né, os nossos agradecimentos diante de Deus, ok? Coloca e solta. Não fica em lamentação, não fica em murmurinho, não precisa todo dia estar naquela lamentação. Você fala, expôs a Deus, ok? Agora muda o pensamento. Muda o pensamento para tudo que é nobre, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável. Eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendeste, recebeste e ouviste e observaste em mim, no caso em Jesus Cristo, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Ou seja, muda o pensamento para o que é bom, justo, entende? Muda o pensamento para o que é amável. Normalmente, quem é a pessoa que foi assim, que a gente tem como exemplo? Jesus Cristo. Então, tudo que você for fazer, como Jesus Cristo agiria? Então, age dessa forma, porque só dessa forma você encontra a paz, você encontra, Deus pode te dar o que realmente é teu, de merecimento, é o que vem para você. Entende? Como o próprio versículo, a própria Bíblia fala pra gente fazer essa mudança de pensamento, porque ao contrário, o que é que a gente faz? Eu tô passando por uma dificuldade, eu caio em oração, né? E aí eu oro hoje, oro amanhã, oro depois. Só que como é a minha oração? Eu preciso. Se eu fico o tempo todo dizendo que eu preciso, significa dizer que eu estou em falta. Então, o tempo todo eu tô ali na 95, na FM 95. Só que a 95, ali tá um chiado terrível, sabe? Tá um chiado ruim, mas eu tô ali o tempo todo, tô naquele chiado. Para eu mudar para Jovem Pan, para eu mudar para uma nova rádio, para eu mudar de vibração, para eu entrar na onda de tudo que Deus tem para me oferecer para minha vida, eu preciso mudar meus pensamentos. Enquanto eu não mudo, eu não alcanço o que eu quero. Entende? Então é basicamente isso que eu queria trazer e que o arcanjo Uriel trouxe de ideia pra gente. Essas 3 coisinhas pra gente fazer. Vou repetir de forma sucinta, tá? Acordou de manhã, em vez de pensar que vai ser mais um dia, não. Pensa o que te motiva a levantar. E aí levanta. 2, o que ele trouxe pra gente. No momento em que sua mente começar a pensar em coisa ruim, começar a nutrir pensamentos ruins, foca no que você tá fazendo. Lembra, é uma ação. Peraí, não. Pensamento, cabeça, quero pensar nisso agora não, dá um tempo. Sabe? Veio o problema na mente, não pensa. Porque a solução não vai vir você alimentando ele. Pelo contrário, você vai entrar no estado de sofrimento. A solução vai vir quando você estiver bem relaxada. Acreditem. Então muda, foca no que você tá fazendo. Porque enquanto você tá ali focado, daqui a pouco vem uma ideia na sua mente. É a solução daquele problema. Não adianta alimentar um problema. Alimentar um problema é alimentar sofrimento. Quando eu tiro o foco do problema, foco no que eu tô fazendo, a resposta vem. E por último, o que ele traz pra gente é que
a gente... Peraí. Ah, tá. O que realmente eu quero conquistar, aquele objetivo que eu tenho, eu priorizo fazer uma coisa a cada dia. Uma coisa pequenininha que seja, todos os dias. Porque só assim eu vou conseguir chegar o mais rápido que seja na conquista daquele objetivo que eu quero, tá? São essas 3 coisinhas que basicamente resumam tudo na mudança de pensamento. Quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo minha vibração, eu mudo a minha estação de rádio, se for o caso, e aí eu consigo ter mais tranquilidade e consigo encontrar a paz que eu preciso para poder viver nessa montanha russa que é a vida, né? Vamos falar assim? Quem tá comigo, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece de cura. Deixa eu colocar aqui um som pra gente fazer uma oração. Ai, deixa eu pôr uma música, quem puder pegar uma água. Foi forte hoje? Oh, minha querida. Por nada. Tamo aqui. Tá bom. Se quiser, depois a gente troca ideia também, viu? Se você quiser, a gente conversa depois também a respeito. Kátia, e deixa eu te falar, minha querida, é todo dia, tá? É fazer isso todo dia. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai incorporando novos hábitos na vida da gente. E aí é onde entra a diferença. No início, a mente reluta, sabe? A mente não quer sair da zona de conforto. É interessante, mas sofrimento é confortável, sabia? Sofrimento é confortável, sabe por quê? Porque todo mundo sofre. A gente entra nesse espaço que todo mundo sofre. E aí é zona de conforto. Quando eu quero mudar, eu sou diferente. E aí quando eu começo a ser diferente, às vezes eu começo a incomodar as pessoas, sabe? Que tá ao redor. Porque eu tô querendo sair daquilo. E aí a própria mente sabota a gente. Mas todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, insistindo, persistindo, a gente consegue. E a gente precisa fazer isso. Vamos relaxar, vamos respirar, vamos aquietar a mente, vamos fazer um momento de cura. Vamos respirar, respira fundo. Senta, acomoda o bumbum aí na cadeira onde tá. Solta as pernas, os braços, os ombros, a testa. Respira fundo. E vai relaxando todo o teu corpo, a tua mente. Eu invoco agora a amada presença do Mestre Jesus Cristo, no lar de cada um aqui presente, independente do tempo e espaço que assistir essa live. Imagina nesse momento que desce uma luz dourada dos céus. E essa luz, ela penetra no topo da tua cabeça. Essa luz, ela vai inundar todo o teu corpo, todo o teu ser. Essa luz enviada por Jesus Cristo é uma luz que energiza, que organiza, que faz nova todas as coisas. Ela vai penetrando em todos os teus órgãos, todas as tuas células. Essa luz vai limpando e energizando. Se tem algum local no teu corpo que você sente dor hoje, concentra essa luz nesse local. Quem tem problema de útero, por exemplo, concentra essa luz no útero. Dores nas pernas, concentra essa luz nas pernas. Problema nos olhos, coloca essa luz nos olhos. Se teu problema é perdão, é emocional, coloca essa luz no coração. Se for depressão, ansiedade, cabeça tumultuada,
Coloca dessa luz na tua cabeça, vai distribuindo essa luz por todo o teu corpo e concentrando onde você quer cura hoje. Faz uma respiração profunda, deixa Jesus Cristo ir atuando em você. E vamos pedir hoje em especial que Jesus Cristo organize a nossa mente. Senhor, nos ajuda a nos alinhar o que queremos, o que precisamos, com a nossa missão de vida. Nos ajude a alinhar as nossas vontades, os nossos desejos, à vontade e os desejos de Deus. Nos ajude a pensarmos de forma mais harmoniosa, que busquemos mais as virtudes do que os defeitos. Visita, Senhor, o nosso ser nesse momento e faça as transformações necessárias para que possamos ser dignos de alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos, de construirmos uma vida mais leve, mais serena, mais saudável. Ensina-nos, Senhor, a conquistar tudo o que queremos pelo amor. Ensina-nos mais de Ti. Mostra o caminho. Acende holofortes nesse caminho, nessa estrada que, embora estreita, é a estrada que queremos seguir. Eu te convido agora para dar um sim em Jesus Cristo. Sentir-se merecedora de todo um trabalho que Ele pode fazer hoje em você, no seu ser, na sua mente. Enche o coração de ar, libera todo o pesar e fala: sim, Mestre, eu aceito mudar a minha vida hoje. Eu aceito que faças milagre na minha vida. Eu aceito viver uma vida pautada em verdade, em amor, em conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Convido você agora a gente fazer um Pai Nosso juntos. Enquanto isso, Jesus Cristo vai atuando nessa dor física que você está sentindo e vai na nossa mente desobstruindo tudo que precisa ser desobstruído e transmutado. E se no final dessa oração vier alguma coisa à tua mente, observe o que vem. Pode ser uma solução para alguma coisa que você espera, uma ideia, uma dica. Fixe em observação hoje depois da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, assim é. Graças a Deus. Nós vamos abrir os olhos agora, mas mantenha essa luz em você. Mantenha essa luz no teu coração, mantenha essa luz com você e leve essa luz para onde você for amanhã, no final de semana.
Tenham todos um excelente fim de semana. Gratidão por hoje. Ai, que horário lindo. 8:08. Adoro. 8, número da prosperidade. Fiquem todos com o amado Mestre Jesus Cristo. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo final de semana. Gratidão. Paz e bem para todos nós.